Pronto, agora está gravando. Eu só vou passar aqui para a apresentação do slide. Então, boa tarde. Eu sou Jonathan, aluno do segundo período. E aí, com a proposta do professor Tiago Palhato, a gente veio apresentar esse trabalho. A gente escolheu a plataforma do Meet porque traz melhor o jeito de apresentar a gravação. E aí a gente está fazendo em dupla, eu e a Vanessa, que vai se apresentar agora. A Vanessa. Bom dia, eu sou Vanessa Gonçalves Almeida e também estou cursando o segundo período de licenciatura em Ciências Biológicas. E hoje vamos apresentar esse trabalho em forma de videoaula. Então, o trabalho traz os temas de respiração celular e as mitocôndrias na célula. E eu espero que a gente consiga passar para vocês de uma forma clara tudo que a gente tentou trazer e todos os tópicos desses slides. De uma forma tanto quanto rápida, porque o tempo que a gente tem para a apresentação é um pouco pequeno. Bem, o que é uma mitocôndria? A mitocôndria são organelas citoplasmáticas e que são encontradas nas células. Elas são eucariôticas, não sei se aqui está dando para ver, ó, eucariôticas. Isso significa que ela possui uma membrana celular. As mitocôndrias têm a responsabilidade de transportar energia para as células, ou seja, a responsabilidade principal dela é transportar a energia para as células. E como que ela vai adquirir essa energia, através da respiração celular, é o que a gente vai estar vendo até o final desse slide. Então, de onde vem esse nome, mitocôndria? O termo origina-se do grego mitos, que diz respeito a fio, e condros, que corresponde a cartilagem, ou seja, fios de cartilagem. Nessa imagem está mostrando uma mitocôndria e podemos ver que realmente parece fios de cartilagem. As volturinhas. Eu... O que é respiração celular? A respiração celular é um processo de conversão das ligações químicas de moléculas ricas em energia que poderão ser usadas em processos vitais. Os processos vitais são um conjunto de funções que permitem a manutenção das condições estruturais e funcionais do organismo. Existem 7 processos vitais que são a respiração, o controle térmico, a nutrição, a secreção e absorção, a manutenção e regeneração, o crescimento e a reprodução. Ela pode ser de dois tipos, a respiração anaeróbica e a respiração aeróbica. A respiração aeróbica é aquela que utiliza o oxigênio como aceptor final, e a anaeróbica, por sua vez, não utiliza essa substância. A grande maioria dos seres vivos realiza a respiração aeróbica para produzir energia, entre elas algumas bactérias, protistas, fungos, plantas e animais. A respiração celular é o processo de obtenção de energia mais utilizado pelos seres vivos. Mas o que tem em comum a respiração celular e a mitocôndria? A respiração celular ocorre nas mitocôndrias, em presença de oxigênio, e é dividida em 3 etapas: a glicólise, o ciclo de ácido cítrico ou a ciclo de Krebs, e a fosforilação oxidativa, ou também chamada de cadeia respiratória. Aqui podemos ver uma figura que mostra o esquema resumindo as etapas da respiração celular que vai ser abordado posteriormente. Eu mesmo vou estar mostrando a entrada dessa glicose aqui na célula. A gente vai ver que não é de uma forma, como se pode dizer, natural. Ela precisa de algo que vai ajudar ela a adentrar dentro da membrana plasmática. Gente, às vezes eu vou estar focado aqui, às vezes eu vou estar olhando um pouquinho aqui para o lado, porque eu estou com o meu telefone e meu computador, para estar passando os slides para vocês e para estar uma melhor interação com todo mundo. Bem, a estrutura da mitocôndria. Nesse slide pode ter ficado um pouquinho difícil de visualizar. Eu não sei se as letrinhas aí tá dando para visualizar bem, mas no próximo eu acho que vai dar certinho para ver. A mitocôndria, ela vem com a membrana externa dela, que é essa parte amarela, que também vai estar sendo mostrado aqui. A membrana interna dela, que vem a parte aqui azulzinha, na verdade é a parte rosa, que protege a parte azul. Dentro da membrana interna dela vai estar o DNA, e dentro dessa membrana interna também tem os glândulos, ribossomos, as cristas, espaço intermembranosa, são os espaços dela, a matriz,
que é aqui, e partículas sintetizadoras de ATP. Esse ATP a gente vai estar vendo até o final, que é uma das principais formas que a célula tem de armazenar e carregar a energia, que ele vai do ADP e depois volta para o ATP. ATP é adenosina trifosfato, ADP a adenosina difosfato. Por que o P vem de fosfato? Porque antigamente o fósforo não era escrito com F, e sim com PH. Daí que vem o nome. Aqui está dando para ver melhor, acho que vai estar dando para ter escrito melhor o jeito de ler aqui, ó. Os ribossomos, que é essa pontinho, que vai estar aqui para vocês. A matriz, que é essa parte aqui. A membrana interna, que vai estar protegendo todo o DNA circular e todos os ribossomos, todas as partes dentro da célula. O espaço intermembranar, que vai ser o espaço entre a membrana interna e a membrana externa. A membrana externa e o ATP síntese, que é o que a gente vai estar falando, que é todo o que vai gerar a partir de todo esse processo de respiração celular, o que vai gerar a partir de todo esse ciclo que a gente vai estar falando aqui. Então, eu vou estar falando com vocês sobre a entrada da glicose na célula. Para adentrar a glicose, para ela entrar na célula, ela precisa atravessar a membrana plasmática, que era o que eu estava falando para você, a membrana externa. Diferente das substâncias normais, o peso da molécula impede a passagem dela. Ela é uma molécula muito grande. E aí esse peso vai impedir essa passagem. Porém, como a gente tem visto nas aulas, a glicose, na maioria das vezes, ela precisa entrar por um processo de difusão facilitada, que é o que vai precisar da insulina. O que é esse processo? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. A molécula, a insulina, que está aqui, vai até o receptor de insulina. Quando não tem, quando a insulina não vem até esse receptor, o transportador de glicose permanece fechado. E a glicose aqui, ó, dá para ver que ela é bem maior do que as outras, por isso que ela não vai passar a membrana. Quando a insulina está ligada ao receptor, o receptor vai estar aberto e a glicose pode adentrar a célula. Esse é um processo de difusão facilitada, ela não precisa adentrar a membrana plasmática. Ela precisa de um receptor e da insulina, neste caso, e quando a molécula de insulina vai até o receptor, o transportador se abre e a glicose consegue entrar. Quando tem um déficit de insulina, a glicose não consegue adentrar a célula. E agora a Vanessa vai estar falando um pouquinho sobre a glicose e a glicolise. A glicólise é um processo bioquímico em que uma molécula de glicose é degradada em duas moléculas com 3 átomos de carbono, o ácido pirúvico. Nesse processo bioquímico, que envolve 10 reações distintas, ocorre a liberação de energia e a formação de intermediários metabólicos utilizados em outras reações. Embora a respiração celular seja considerada um processo que ocorre na presença de oxigênio, este não é essencial para essa etapa de glicose. Assim, a glicose pode ocorrer tanto na presença quanto na ausência desse elemento, que é o oxigênio. Na glicose, ocorre a degradação da molécula de glicose com 6 carbonos em 2 moléculas contendo 3 carbonos cada uma, o piruvato. Essa etapa ocorre o citosol da célula. A célula procariótica possui citoplasma formado pelo citosol, que é um líquido viscoso com 80% de água e substância, que pode ser também chamado de hialoplasma, citoplasma fundamental ou ainda matriz citoplasmática, que tem a função de armazenar substâncias de reserva usadas pelas células. Meu Deus, amigo, onde eu parei? A glicólise consiste em 10 reações que ocorrem em 2 etapas. Na primeira, denominada fase de ativação, que ocorre a fosforilação da glicose, que ao receber fosfato proveniente de 2 moléculas de ATP, torna-se quimicamente ativa. Nessa fase, a gasto de energia. O ATP, que é adenosina trisfosfato. Na segunda etapa, a fase de rendimento, ocorre a oxidação da glicose. A energia liberada nesse processo é utilizada para a produção de 4 moléculas de ATP. Nessa imagem, podemos ver a estrutura da glicose, que é 6CH12O6, que são 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio.
Isso. E aí, como a Vanessa falou, na primeira, que é dominada a fase de ativação, ocorre o gasto de energia. É onde a adenosina trifosfato, ADP, vai virar ADP, adenosina difosfato. E aí depois, no final, na segunda fase, a energia que foi liberada no processo é utilizada para a produção de ATP. Então é como se fosse como eu posso dizer, uma reciclagem ali, vai perdendo e ganhando, perdendo e ganhando. A ATP, ela varia de ADP para ATP. É importante até ressaltar uma frase que fala que na natureza nada se ganha, nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então aqui a gente consegue ver isso. Bem, o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Eu queria não estar lendo esse slide, mas talvez eu vou ter que precisar ler, porque é um ciclo muito. São 8 fases de ciclo e cada fase possui uma reação diferente. E nessas reações diferentes é um pouquinho difícil de memorizar todas elas, mas tá. No ciclo do ácido cítrico, também conhecido como ciclo de Krebs, ocorre a oxidação completa da glicose. Aqui está uma imagem dele, mas vai ter mais imagens detalhadas no final. Bem, a descarbonização oxidativa do piruvato. Essa é a primeira fase do ciclo de Krebs. A glicose 6H12A6, que é a molécula dela, proveniente da degradação dos carboidratos que a gente come, que a gente ingere, se converterá em moléculas de ácido piruvato ou piruvático, que é a C3H4O3. A glicose, ela é degradada através da glicose e é uma das principais fontes de acetil-CoA. Então, nessa descarboxilação, a glicose, no final, vai dar fonte ao acetil-CoA, que dá início ao ciclo de Krebs. A descarboxilização oxidativa do piruvato dá início ao ciclo de Krebs. Ela corresponde à remoção do CO2 do piruvato. Então, ali onde está C3, C4, C3H4O3, vai ter a remoção de um CO2. E é essa que é a descarboxilização. Gerando o acetil, que se liga à enzima A, CoA, e forma o acetil-CoA. O acetil-CoA é o acetil que vai participar de todo o ciclo de Krebs. Aqui do lado vai estar mostrando a imagem para vocês. Bem, no ciclo de Krebs, ocorre a oxidação completa da glicose. Depois da descarboxilização do piruvato, vai acontecer a oxidação da glicose. O acetil-CoA que a gente viu que se formou lá atrás reage com o oxaloacetato, que é um ácido constituído de 4 carbonos, formando um citrato, que forma oxidada do ácido cítrico constituída por 6 carbonos. A seguir ocorrerão reações que levarão à degradação do citrato. Dois dos 6 carbonos são removidos e oxidados para CO2. Essa parte até aí é a meu Deus, eu nunca vou lembrar desse nome. Descarbolização oxidativa do piruvato, essa primeira parte. Formando novamente o oxaloacetato, que reagirá com acetil-CoA, iniciando novamente o ciclo. Para cada acetil-CoA, 3-NAD+, são produzidos o NADH. Os elétrons são transportados ao FAD e são formados o FADH2. Nessa etapa, em diversas células de animais é formado o GTP, que é o trifosfato de guanosina, que aí vai também participar, a guanosina em forma de guanina vai participar do ciclo do DNA, mas isso é para outra aula, por fosforilização da molécula semelhante à estrutura de ação de ATP. O que pode também ser utilizada para a produção de ATPJ, que é uma das células na forma de animal. E a célula de vegetais, bactérias formam moléculas de ATP pela fosforilização. O saldo final desse ciclo, para cada glicose, produz um acetil-CoA, que é 6-NDH, 2-FADH2 e 2 ATP. Aqui, ó, dá para ver o ciclo de Krebs em si.
São 8 etapas do ciclo. A célula, a respiração celular, são toda participar. O que manda, né, ali, o que acontece, a respiração celular em si faz parte do ciclo de Krebs. Ele vai começar, vai vir para o NAD+, depois o NAD+, com outra substância, vai vir para o FAD, o NAD+, e isso tudinho vai liberando aqui, ó, moléculas de ATP. Essas moléculas aqui de ATP, que aqui a gente vai precisar, e vai liberar o CO2 aqui também, ó, no ciclo. O outro aqui também vai dar para ver, ó, ciclo de Krebs. O que funciona nele? Ele é uma das etapas da respiração celular, ocorre na matriz mitocondrial, é um ciclo constituído por 8 etapas. No ciclo de Krebs ocorre 2 oxidações do acetil CoA, e no ciclo de Krebs são produzidos 2 CO2, 3 NDH, né, o NADH, 2 FADH2 e 1 GTP. E aí, cada etapa dela é catalisada por uma enzima específica. Era isso que eu estava procurando antigamente, quando eu estava falando da insulina. O nome não é molécula, é enzima. É uma enzima específica. E aqui vai dar para você ver todo o ciclo de Krebs. Começa por o succinato, depois o fumarato, o mulato, oxalatato, citrato, iolitato. Aí depois vem para o glutamato, o sulfil, CoA, e depois volta de novo, saindo aqui ADP, ATP, GTP e GDP. Eu queria explicar muito cada fase dessa, mas o vídeo tem que ser um pouquinho rápido, então não vai ter tempo de explicar uma das 8 etapas, mas a Vanessa vai vir agora também falando de outra coisinha muito interessante. A cadeia transportadora de elétrons. A fosforilação é a forma de energia usada pelas células para realizar os processos biológicos. Os elétrons ricos em energia captados na glicose, NADH, que é nicotinamida adenina dinucleotídeo, e no ciclo de Krebs na forma de NADH e FADH2, que é dinucleótido de flavina e adenina, devem ser convertidos para ATP. Este processo depende de oxigênio e ocorre na parte interna da membrana interna da mitocôndria e envolve uma série de carregadores de elétrons, conhecido como cadeia de transporte de elétrons, CTE. A respiração mitocondrial de plantas envolve a participação de duas principais rotas de transporte de elétrons. A primeira rota de oxidase de citocromo C, sensível ao cianeto e acoplada a 3 sítios de conservação de energia. A segunda rota, alternativa e insensível ao cianeto, que envolve a oxidase alternativa, AOX, ramifica-se da rota de oxidase do citocromo no pol de ubiquinonas, não havendo conservação de energia após esse ponto, uma vez que a AOX, que é a oxidase alternativa, é capaz de oxidar diretamente o ubiquinol e reduzir o oxigênio à água. Através da glicose do ciclo de Krebs, para cada molécula de glicose, são geradas 2 moléculas de NADH no citosol, enquanto na matriz mitocondrial são geradas 8 moléculas de NADH e 2 moléculas de FADH2, associada com a desidrogenase de succinato, que aparece na matriz mitocondrial. A cadeia transportadora de elétrons catalisa o fluxo de elétrons do NADH e FADH2 para o oxigênio, o receptor final de elétrons no processo respiratório. A cadeia transportadora de elétrons contém aproximadamente os mesmos sítios de carregadores de elétrons encontrados nas mitocôndrias não vegetais. As proteínas individuais que transportam elétrons são organizadas em uma série de 4 complexos multiproteicos, complexo 1, 2, 3 e 4, cada um localizado no interior da membrana mitocondrial. O complexo 1, desidrogenase de NADH, oxidorredutase do NADH ubiquinona. O complexo 2, desidrogenase de succinato, oxidorredutase de succinato, ubiquinona. O complexo 3, citocromo B, C1, oxidorredutase de ubiquinona, citocromo C. E o complexo 4, que é oxidase terminal, óxido
redutase de citocromo C, O2. Os elétrons do NADH gerados na matriz mitocondrial durante o ciclo de Krebs são oxidados pelo complexo 1, a desidrogenase do NADH, que transfere estes elétrons para a ubiquinona. A enzima desidrogenase do succinato é um componente do complexo 2, então os elétrons derivados da oxidação do succinato são transferidos via FADH2 e um grupo de 3 proteínas ferro-enxofre para o pool da ubiquinona. O complexo 3 age como um ubiquinol, a oxidorredutase do citocromo C, oxidando a ubiquinona reduzida, ubiquinol, e transferindo elétrons via centro ferro-enxofre. Aqui podemos ver um esquema geral da cadeia de transporte de elétrons, em que mostra o espaço intermembrana e a matriz, em que no complexo 1, NADH desidrogenase, a NADPH desidrogenases externas insensíveis à rotenona podem aceitar elétrons diretamente de NADH ou NADPH produzido no citosol. Mostrando também a membrana interna, o NADPH desidrogenases internas suscetíveis à rotenona ocorrem sobre o lado matricial da membrana. O complexo 2, succinato de desidrogenase, a oxidase alternativa oxidase AOX, aceita elétrons diretamente da ubiquinona. O polo de ubiquinona se difunde livremente dentro da membrana interna e serve para transferir elétrons das desidrogenases para o complexo 2 ou para a oxidase alternativa. O complexo 3, que é o complexo de citocromo, BC. O citocromo é uma proteína periférica que transfere elétrons do complexo 3 para o complexo 4. E o complexo 4, citocromo C oxidase, que é a proteína desacopladora, transfere H mais diretamente através da membrana. A oxidase alternativa oxidase AOX, aceita elétrons diretamente da ubiquina. E o complexo 5, que é o ATP sintase, que vai ser explicado posteriormente. O complexo 1 é o maior dos 4 complexos, formado por 26 cadeias polipeptídicas, incluindo 7 centros de ferro e enxofre, e a flavoproteína ligada ao FMN. Seu sítio de ligação com o NADH está voltado para a matriz mitocondrial, favorecendo a transferência de elétrons. A ubiquinona reduzida pelo complexo 1 difunde pela bicamada lipídica da membrana mitocondrial interna até o complexo 3. Este processo é mediador da transferência de elétrons dos complexos 1 e 2 ao complexo 3. Os prótons que acompanham os elétrons são lançados da matriz para o espaço intermembranas e destes para o citosol da célula. Já o complexo 2, formado principalmente pela desidrogenase do succinato, a única enzima do ciclo de Krebs que está embebida na membrana mitocondrial interna, possui 4 subunidades, incluindo 2 proteínas com grupos ferro e enxofre, e uma delas ligada ao FAD, a exemplo do complexo 1. Seus sítios de oxirredução do succinato também estão voltados para a matriz mitocondrial. Já no complexo 3, formado por 2 tipos de citocromo B, BL e BH, pelo citocromo C1, uma proteína ferro-enxofre e entre 4 a 6 proteínas adicionais. O caminho dos elétrons através do complexo 3 é sinuoso e complexo. O citocromo C, que os recebe, está localizado no lado do espaço intermembranas da mitocôndria. O citocromo C, por ser hidrossolúvel, ou seja, compatível com a água, seja dissolvida em água, tem baixa afinidade com a bicamada lipídica da membrana mitocondrial interna e se difunde através dessa mediante a conexão entre os complexos 3 e 4. O processo leva ao transporte de elétrons até o citocromo C e ao bombeamento de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Já o complexo 4 contém cerca de 13 subunidades polipeptídicas e 2 átomos de cobre, além do grupos M característicos dos citocromos A e A3. Os elétrons doados pelo citocromo C são transportados através dos átomos de cobre e ferro até o lado da matriz mitocondrial, onde vão reduzir
o oxigênio em H2O. A redução completa de oxigênio pode levar à geração de espécies químicas com íons superóxidos, o peróxido de hidrogênio e o radical hidroxilo, todos muito reativos e tóxicos à célula. Então, na parte de baixo está a matriz mitocondrial e na parte de cima o espaço intermembrana. Certinho. Então, por que que tem todo esse processo? Por que que tem todos esses ciclos? Para o ATP síntese de final. O ATP, adenosina trifosfato, é a principal molécula carregadora de energia química utilizada nas diversas reações que ocorrem nas células, não só na respiração. A gente está voltando agora para a respiração, mas não é só para ela. Ela funciona como depósito de energia que é acionado quando necessário para a realização de alguma reação que a célula precisa ter. A ATP é constituída por uma ribose, que é o açúcar, ligado à adenina, que é a base nitrogenada, e três grupos de fosfato em série. Necessita um último grupo de fosfato da série, que é liberado quando precisa. Esse terceiro grupo, que é o terceiro que eu tinha falado antigamente, que é a terceira parte dela, é liberado para ser gerada energia para reações da célula. Assim, a energia vai ser então utilizada pela célula, como eu tinha falado. Na reação, quando esse terceiro grupo é retirado, fica só dois grupos, que vira a adenosina difosfato, que é a ADP, que pode ser transformada novamente em ATP por meio da adição do terceiro fosfato de energia. Um dos principais locais de produção da ATP é na mitocôndria, por isso que a gente fala tanto dela na respiração celular. São organelas presentes nos organismos eucariontes responsáveis pela produção de energia. No entanto, é importante a gente destacar que organismos procriantes também produzem ATP, sendo que essa produção ocorre no citosol da célula, por exemplo, pelo processo de fermentação. Mas como a gente está falando aqui das células eucariontes e não procariontes, o local que mais produz a adenosina trifosfato é nas mitocôndrias e aonde também ela é reciclada, como eu estava mostrando lá no círculo de Krebs e nas outras partes do trabalho. Quando ela vira um ADP, quando ela perde energia, ela ganha a terceira molécula de fósforo e vira outro ATP novamente. Como eu estava falando aqui, ó, a respiração celular, a mitocôndria e o citosol, quando consome oxigênio e glicose, que vai para dentro da célula, no ciclo de Krebs vai ser liberado ATP, que vai passar pelo NADH, fosforilação oxidativa, mais liberação de ATP, liberação de água, dióxido de carbono, que é o CO2 que a gente estava falando. E aí, aqui, ó, a glicose chegou aqui na célula, certo? Vai para o piruvato. Na hora que ela já chega na célula, que ela vai para o piruvato, já tem a liberação de ATP. Aí do piruvato, que vem para o NADH, que vai para a fosforilação oxidativa, também tem liberação de ATP, água e o CO2 que eu tinha mostrado. Ou vai para o ciclo de Krebs, que não acaba, é um ciclo. Esse ciclo de Krebs vai ter liberação do ATP e com NADH volta para a fosforilação oxidativa, que também tem liberação de ATP, que volta, e que é um ciclo sem fim, que é o que mantém a gente vivo, né? Trago para vocês as referências bibliográficas. Muito obrigado pela atenção. Deixo aqui também, gente, todas as referências que a gente tirou. A gente tirou de vários sites das aulas do professor. E, por fim, um memezinho aí de final, agradecendo ao professor. E o vídeo também vai ser liberado, né, no YouTube, né, Vanessa? Sim. Então, agradecendo ao professor e a todo mundo que viu o nosso vídeo até aqui. A gente espera ter ajudado vocês, porque não foi fácil fazer o slide, mas a gente fez. Agradeço todo mundo, gente. E eu acho que é isso, né? Vou parar aqui a gravação Sim. agora. Um tchauzinho, então, para vocês. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. E espero até a próxima.